Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, beleza? Sou o pastor Aires, estou falando aqui de Lisboa, aqui da Europa. São 2 e qualquer coisa da manhã aqui, deixa eu ver aqui conferindo, 2h38 da manhã, aí no Brasil são 10h38, 22h38. Primeiro eu quero dar uma palavra aqui de solidariedade para os nossos heróis policiais do Rio de Janeiro, porque ser policial em qualquer lugar do Brasil e até do mundo é apenas ser policial. Ser policial no Rio de Janeiro é ser combatente de guerra, é ser guerrilheiro, ser herói. E hoje passou um dado na televisão, assistindo aqui na Record Internacional. Só este ano morreram 91 policiais. 91 policiais. Bem, eu acho que eu, como um bom carioca que sou, acho que a população do Rio de Janeiro tem que chegar ali em Laranjeiras, no Palácio do Planalto, no Palácio do Governo, e tirar o Pezão de lá de dentro, o Pezão e o Dornelles, que é o vice-presidente, que é o vice-governador. Arrancar os dois de lá, entendeu? E no mínimo, é minha opinião, sei que muitos não vão gostar, mas colocaria o Jair Bolsonaro como governador até 2018, até ele ser candidato a presidente, né? Porque o Rio de Janeiro e o Brasil precisa de uma intervenção militar, tá? O Rio de Janeiro, junto com a gangue dele, com a máfia dele, né? O Sérgio Cabral, esse pilantra, safado sem vergonha, que é tudo isso, mas é digno da graça de Deus. Tomara que ele alcance, né, o evangelho, alcance a salvação, né? Eu estou chateado com ele como governador, mas como ser humano ele é dependente da graça de Deus como eu. Então a minha opinião é a população do Rio de Janeiro arrancar, tirar o pesão de lá, que é um pesão, é um peso muito grande, é um pesão, entendeu? Para o estado do Rio de Janeiro, que é uma cidade maravilhosa, né? Meus amigos europeus aqui ficam horrorizados de verem, né, o lado ruim do Rio de Janeiro, espantados, né? Eu conversei com portugueses aqui, com madrilenhos, com o pessoal franceses, eles têm pavor, não querem nem falar em Rio de Janeiro, não querem nem ouvir falar, enfim, porque acabou o Rio de Janeiro. Então eu não vim aqui falar sobre isso, mas eu vim aqui me solidarizar com os 91 policiais que morreram este ano nessa guerra fria no Rio de Janeiro, essa enxugação de gelo, entendeu? Que não há uma tática inteligente para acabar com esse tráfico, com esse mal, com esse troço ruim que tem chamado tráfico de drogas, bandidos, entendeu? Então, sistema penitenciário é falido, o preso fica lá à toa, não trabalha, não faz nada, entendeu? Os presídios são falidos, não recuperam ninguém. O preso tem que trabalhar. Eu acho que os governadores têm que vir aqui na Europa, ver como é que funciona a Bélgica, entendeu? Vai lá na Bélgica, lá, ó, Holanda. A Holanda fechou 6 presídios por falta de preso, beleza? Holanda, um país pequenininho, tá? Pequeno, um país pequeno. Se bobear, é do tamanho do Rio de Janeiro, beleza? Agora tem, inteligência, tem política, entendeu? Tem governo. Político na Holanda não anda de carrão, não tem mansão, sabe? É só Deus. Então, esses governadores aí tem que dar um pulinho aqui na Europa e privatizar a cadeia, colocar o preso para trabalhar, para ele produzir, entendeu? Pega a Coca-Cola, põe lá dentro do presídio, põe o preso para reformar a viatura, ambulância do corpo de bombeiro, o preso fica lá à toa, entendeu? À toa, totalmente à toa. Mas eu venho aqui falar sobre, não todas, não estou generalizando. No meio de 1000 igrejas que eu vou falar, tira 5 aí, 5, entendeu? Então,
Por que as igrejas evangélicas hoje estão andando na marcha ré? Estão na contramão do Evangelho de Jesus Cristo. Eu tive numa igreja aí no Brasil, né? Ainda. Cheguei a uma festa, uma confraternização, todo mundo uniformizado, e o pastor feliz da vida, felicíssimo. Por que ele estava feliz? Porque a igreja conseguiu juntar dinheiro ao longo do tempo, né, que foi passando, com cantina, com festa, dando dinheiro e tudo, os grupos, né, mocidade, coral, para conseguirem construir a rampa, porque a prefeitura exigiu que construísse a rampa de acesso para cadeirante, entendeu? Estou mandando mensagem aqui. Deus abençoe aí o meu querido pastor Marcos, né? A sua esposa Ramá Moraes, né? Que Deus abençoe a todos que estão assistindo aí. Então, teve uma festa que conseguiram construir. A pastora Denise Machado, a Casa de Israel lá em Bangu tá bombando. Tô sabendo que Deus está operando maravilha aí, hein? Onde minha família congrega, meus irmãos, minha mãe, meus cunhado, enfim, tá uma bênção lá, bênção pura sem mistura. Pastor Gilberto, homem de Deus, é um remanescente, tá entre essas poucas igrejas que escapa aí, ó, né, que não tá andando na marcha ré, tá andando para frente, em nome de Jesus. Então, aquela festa, porque conseguiram construir uma rampa de acesso para cadeirante. Eu falei, meu Deus, essa alegria toda, essa festa toda, porque a igreja conseguiu construir uma rampa de acesso para cadeirante. Meu Deus do céu, todo mundo se alegrando, o pastor feliz, olha gente, Deus honrou a gente, nós conseguimos construir, é a primeira igreja aqui no bairro que tem rampa de acesso para cadeirante. Meu irmão, não é motivo de alegria isso? Não é motivo de alegria. Nós estamos desviados, eu me incluo nessa também. Nós estamos desviados. Misericórdia. A igreja, em vez de avançar para o alvo, regredindo. Pastor comemorando construção de rampa de acesso para cadeirante. Isso é uma vergonha. Ah, pastor, mas é lei. Poxa, beleza. Mas o apóstolo Pedro, Paulo, Filipe, meu irmão, dá uma olhadinha em Atos capítulo 8. Dá uma olhadinha em Atos capítulo 3. Dá uma olhadinha em capítulo 13 para frente, o apóstolo Paulo sendo usado extraordinariamente pelas mãos de Deus. Aqui, nós estamos desviados. Nós estamos desviados. Aonde que Pedro iria mandar construir rampa de acesso para cadeirante na igreja dele? Aonde? Não existe, cara. Não existe. Tá aí, Michele Picalho. Meu irmão. Minha cunhada que está lá com meu irmão, sendo coluna de Deus ali na Casa de Israel. Deus abençoe vocês, viu? Então, aonde eu queria entender, eu estou me incluindo, porque eu estou precisando me converter mais também, eu preciso orar mais, jejuar mais, porque mais cedo ou mais tarde eu vou pastorear uma igreja aqui na Europa. E eu não quero construir rampa de acesso para cadeirante não, misericórdia. Eu não quero fazer festa. Se eu construir que for ordem do governo aqui, eu vou construir escondido, cheio de vergonha. Porque a construção de uma rampa para cadeirante numa igreja é uma desonra para o pastor da igreja. É sinal que o pastor não está em plena comunhão com Deus. Gente, é verdade. É verdade. Eu estou falando sério, eu não estou zoando não.
Vamos olhar para a Bíblia e ver se nós, eu, você que está me vendo aí, nós não estamos andando de marcha ré. Aqui, eu vou até andar. Marcha ré. Será que nós não estamos andando de marcha ré? A gente pega a Bíblia. Pô, os caras eram sinistros. Né? Na linguagem carioca, os caras, meu irmão, Pedro, Filipe, Atos capítulo 8, a Bíblia diz que os coxos eram curados, os cegos viam, os surdos ouviam, os demônios eram expelidos das pessoas, as pessoas eram libertas. Estava acontecendo uma chuva de milagre em Atos capítulo 8. A sombra de Pedro curava. Pedro pegava o cara e falava assim aqui: levanta e anda em nome do Senhor. Sabe? Nós estamos na marcha ré, cara. Não tem outra conversa. Pastor fazendo festa porque construiu rampa de acesso para cadeirante. Pensa comigo. Vamos lavar a nossa roupa suja. Nós, pentecostais, que cremos nos dons, vamos lavar a nossa roupa suja entre nós aqui. É orgulho ou tristeza? Pega a Bíblia. Ó, Jesus Cristo falou assim, ó: eis que eu vos dou poder. Ele não falou, ó, gente, é o seguinte, eu estou dando poder só para Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe, para André, sabe? Eu só estou liberando poder para eles. Se vocês quiserem, vocês se virem. Fazem mágica. Porque eu estou só liberando poder para eles. Aqui. Não. Jesus Cristo falou assim, ó: todo aquele que crê, estes sinais o seguirão. É todo. Pedro fala em Atos capítulo 2, acho que é versículo 39, por ali. Essa promessa não foi só para os antigos, mas é para nós, para nossos filhos e para todos quanto Deus chamar. Ei! Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Eu não vejo motivo para celebrar, para comemorar, fazer festa com entrada de bandeira e tudo, porque a igreja conseguiu fazer uma rampa para cadeirante. Aqui, nós estamos precisando orar mais, nos convertermos mais, buscarmos mais intimidade com Deus. Os dons estão liberados aí, são 9 dons, foi liberado para quem quiser. Eu volto a repetir, gente, olha, o evangelho é feito de oportunidade para quem quiser segurar. Não existe na Bíblia, em 1 Samuel capítulo 17, não existe nenhuma ordem de Deus dada a Davi para Davi brigar com o gigante. Deus não falou: Davi, vai lá e briga com o gigante, que a sua oportunidade eu vou te promover, eu vou matar o gigante e vou te promover. Não existe. A ordem e a oportunidade foi dada a qualquer homem de Israel. Foi liberada para qualquer homem em Israel, qualquer um que quisesse. Qualquer um que tivesse intimidade com Deus e cresce no poder de Deus, mas ninguém quis. Eu já revirei a Bíblia de trás para frente, frente para trás, já sacudi, já balancei. Não existem uma ordem específica, Deus mandando Davi brigar com o gigante. Não existe essa ordem. A oportunidade foi lançada para todos em Israel. Ninguém quis, Davi foi lá e segurou a oportunidade. Aqui, não existe ordem específica sobre a vida de ninguém acerca de poder de Deus, milagre, intimidade com Deus. Está lançada no reino. Está lançada para quem quiser, ó, segurar. É para quem quiser segurar. E para segurar essa ordem tem que ter o quê? Renúncia. Só que as pessoas não querem renunciar, não querem jejuar, não querem pagar preço. Não querem.
não querem morrer para o mundo, não querem se isolar, não querem deixar os cuidados da vida. Desculpa, não querem. Então, Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e nosso Deus. Agora, a santidade aproxima o homem de Deus, a mulher de Deus. Então, eu nunca vou me conter e nunca vou me alegrar com uma igreja inaugurando, comemorando inauguração de rampa para cadeirante. Beleza, pode inaugurar, gente, eu estou fazendo porque é a ordem do Estado, mas aqui não vai subir ninguém de cadeira de roda, porque ali na porta eu vou mandar andar, em nome de Jesus. Eu estou buscando isso. Eu estou buscando isso. E tenho certeza que Deus ainda vai me conceder, porque está escrito em Mateus capítulo 7, todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e o que bate, a porta se abre. Então, se tiver de fazer uma rampa na igreja para cadeirante, é para cumprir uma ordem do Estado e não para se alegrar. Não é motivo de alegria. Para pastor, não. Para pastor não é jamais. Não é motivo de alegria. Então eu queria deixar isso aí. As igrejas hoje estão na contramão de Deus. O pastor, a maioria dos pastores não tem chamada. A maioria dos pastores não tem chamada. Eu quero aproveitar e quero deixar bem claro aqui que aqui na Europa tem uma rama de decepção, né, intitulada pastor. Aqui na Europa tem uma rama, é igual mato, entendeu? O camarada sai do Brasil, ele entra no aeroporto lá no Brasil como obreiro, no meio do oceano ele pega o óleo ungido, se unge, são 9 horas de voo, né? Com 4 horas de voo e meio, ele está no meio do oceano. Aí ele pega o óleo ungido, se unge, junta com umas 3 patetas lá. Ó, gente, estou me consagrando a pastor e tal. Quando ele desce no aeroporto aqui na Europa, seja em Lisboa ou em outro local, ele já desce pastor. Ele já desce pastor. Entendeu? E esse pastor, não, eu tenho chamado de Deus. Mas você fez seminário, estudou? Não. Eu fui ungido por Deus. Ah, meu irmão, pera aí, pô, me ajuda aí, né? Poxa, misericórdia, né? Tem que ter uma história, tem que ter uma estrada, tem que ter uma experiência. Não é assim não. Entendeu? Então, sabe, aí vem pra cá, aprontam. Mas aprontam com força. Entendeu? Com força mesmo, escandalizam. Aprontam com força. Olha, Portugal foi penalizado, entendeu? Por esses camaradas sem vergonha. Porque eu quero deixar bem claro aqui que não existe, eu afirmo categoricamente, não existe pastor safado. Não tem pastor safado. Não existe pastor 71 e nem sem vergonha. Não existe. Não existe. O que existe é safado que se diz pastor. Aí existe. Existe 71 sem vergonha pilantra que se diz pastor. Agora, pastor safado não existe. Porque pastor é pastor. Pastor é pastor. E tem muito bom pastor por aí. Tem muito bom pastor. Eu conheço aqui, onde eu estou, aqui na região onde eu estou, eu conheço... dá para contar na mão. Na palma de uma das mãos. Dá para contar. Entendeu? Mas tem uns pastores sérios, que levam a obra de Deus a sério. E sofrem. A igreja deles está vazia. Porque o povo gosta de ouvir mentira, caô. O povo gosta de ouvir caô, como diz no Rio, e lero, como diz em Minas. Sabe? O povo gosta de mentira. Nossa, quando chega um pilantra aqui contando mentira, lota a igreja. Mas é tudo gente que depois sai falando mal, sai frustrado. Entendeu? É uma, sabe? Você tem que ver também. Aqui na Europa não é diferente. Né? As irmãs tudo carente, tudo caçando namoro.
quando termina o namoro, é pronto, acabou o mundo para elas. Ai, meu varão, sabe? Tá ruim, tá bravo, tá bravo. Sabe? As irmãs tudo carente, cai na lábia de qualquer um. Chega aqui esses brasileiros aqui, cheio de lábia aqui, ó. Terra de mistério. E as irmãzinhas ficam doidas. Acha que é o varão da vida dela. O cara é um tremendo vagabundo. Tremendo pilantra. Tremendo 7-1. Entendeu? Mas a carência, né? As irmãs estão carentes. A carência distorce a visão, né? Faz a mulher olhar para um monte de bosta e achar que é o amor da vida dela. Entendeu? A carência faz isso. A carência tem essa mágica. Entendeu? É fogo. O coração tá vazio de Deus. Entendeu? Aí a carência, né? Os sentimentos fazem parte da alma. A alma tem 3 faculdades, o intelecto, o sentimento e vontade. Aí a alma começa a gritar. Aí o cérebro vai e informa o coração. O coração está vazio de Deus. O que manda? A carne. Aí pronto. É como diz o pastor Lucinho, lá da Lagoinha. O cara chega para a menina e fala assim, aqui, eu sou o Zé Pilintra. Ela responde, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Pô, carência. Não é brincadeira não, ô, irmão. Vai orar, vai pro joelho. Não fica aí catando papel na ventania não, que você vai se dar muito mal. Muito mal, entendeu? Esse negócio de paixão, esse negócio de carência, isso dura só 6 meses. Depois a tua ficha cai, aí você vai dizer que os homens não prestam. Mas na verdade quem não presta é você. Você que não presta atenção, entendeu? Nas coisas que estão diante de você. Você não presta e não presta atenção. Então, vamos lá, mudando de assunto. Então, as igrejas estão muito na contramão de Deus. O que os pastores sem chamada fazem? Fazem teatro na igreja. Não estou falando de teatro, de coreografia, não. Que é um dom maravilhoso. Coreografia é uma coisa. Uma coreografia teatral é bênção de Deus. Eu estou falando teatro. Esses pastores usam de subterfúgio. Entendeu? Pega camarada que tem dom, um cara que bate em púlpito, que pula, que dá cambalhota, que dança. Tem até um pastor que dança aí, igual o Michael Jackson. Gente, aqui, não é brincadeira não. O povo perdeu a noção. O Espírito Santo está fora da igreja, está igual a igreja de Laodiceia. Jesus Cristo está do lado de fora, lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, Jesus estava do lado de fora. Ou seja, tem igreja aí que Jesus Cristo já está fora há muito tempo. É muito tempo. Só está a casca ali. Quem comanda ali é o Satanás e a carne. Entendeu? Não tem como não. Não tem como não. Ô Débora, Brasa Viva, tá em Limeira, né? São Paulo, né? Eu ouvi aqui. Que Deus te abençoe. Então, sabe, subterfúgio. Os caras ficam usando de subterfúgio. Aí pega esses caras que tem dom de revelação, combina com eles. Eu vou falar, não tem como. Combina com eles para envelopar o povo. Sim, esse negócio de envelopar o povo, você sabe o que é isso, né? E tal. E o cara vai, entrega a revelação, lê um versículo da Bíblia, sabe? Aí fica assim, eles ficam se mantendo. Porque o Espírito Santo está fora há muito tempo. O Espírito Santo já está fora da igreja há muito tempo. Entendeu? Não existe ali. O povo que vai ali vai ser enrolado, enganado, vazio. Entendeu? E fica ali naquele lance ali. Igreja. O Diácono Leonardo, meu genro, Diácono Leonardo Bonfim, né? É o seguinte. O que a igreja, o que uma igreja tem que oferecer para as pessoas? Em primeiro lugar, tá? Eu já pastoreei a igreja e breve eu vou pastorear aqui também, se Deus quiser, né? Se for da vontade de Deus, meu coração está aberto, porque eu sou ganhador de alma. Então, igreja que eu pastoreio, pastor Aires Picalho, igreja que eu pastoreio é o seguinte: você tem que formar liderança. Primeiro lugar, liderança. Você não pode, um erro gravíssimo que os pastores cometem, centralizar a igreja só nele. Só nele. Está errado. É um grave erro centralizar a igreja em si. O pastor que é centralizador, né? Que é centralizador, ele
ele destrói a igreja. Porque se ele ficar doente, se ele morrer, ou se ele estiver aqui na Europa e ter que voltar para o Brasil, ou estiver de um estado e sair para o estado, acaba a igreja. Por que acaba a igreja? Porque ele centralizou a igreja nele. E eu não trabalho assim. O pastor Aires pega lideranças e forma líderes, que são os copastores. Você tem que dividir tarefa. O pastor não faz nada sozinho. Então são os copastores. Você pega e forma liderança. Jesus Cristo gastou 3 anos e meio treinando 12 homens. 3 anos e meio. Conseguiu treinar 11. Entendeu? 3 anos e meio treinando aquelas pessoas. Então o pastor tem que pegar e treinar. A igreja tem que oferecer curso de teologia para os seus líderes. E detalhe, gratuitamente, entre aspas, porque uma vez que os líderes, os membros são dizimistas da igreja, que eles devolvem o dízimo, o pastor, como administrador, ele tem que pegar aquele dízimo e reverter para aquelas pessoas. Eu acho um absurdo, o membro que é dizimista ainda tem que pagar as coisas na igreja. Isso é uma péssima administração. É uma péssima. Amém, a pastora Denise. É uma péssima administração. A igreja tem que oferecer. Lógico, às vezes pode ter um custo pequeno. Entendeu? Mas não um custo bruto, porque o membro já é dizimista. Então o pastor, ele tem que ser um bom administrador. Ele tem que pegar o dízimo daquela pessoa e reverter nele. Olha só, a pessoa devolve o dízimo, o pastor investe o dízimo na pessoa, a pessoa vai crescer e vai trabalhar para a própria igreja crescer. Porque se eu investir nos meus obreiros, formar liderança e dar tarefa para eles, eles não vão me dar trabalho, ponto. Além de não me dar trabalho, eles vão trabalhar na obra. Além deles trabalhar, eles vão dividir as tarefas comigo. Porque Moisés estava dirigindo o povo de Israel sozinho lá no deserto. E olha que Deus falava com Moisés cara a cara. Ele falou, para falar com Arão e Miriam, eu uso profeta. Mas para falar com o meu servo Moisés, falo cara a cara. Beleza, Moisés era íntimo de Deus. Mas Moisés estava conduzindo o povo de Israel errado. Aí Jetro, ou Reuel, né, o seu sogro, chegou e falou, Moisés, vem cá que eu vou te dar uma ideia. Você está dirigindo a congregação. E Moisés falou, pô, então me explica aonde que eu estou errando. Sula, minha filha, pai te ama. Aonde que eu estou errando? Você tem que pegar 70 homens, colocar a mão sobre a cabeça desses homens, ou seja, ensinar esses homens a liderança, liderar esses homens, para que o Espírito de Deus se apoderem deles e eles venham resolver os problemas, porque você está se cansando e está cansando o povo. Moisés, então, humildemente, coisa que muito pastor soberbo não quer, ouvir conselho, mas tem que ouvir, porque Deus não te revela tudo. Deus não revela tudo para o pastor, não revela, ele tem que ouvir os obreiros dele, tem que ouvir, entendeu? Então, Moisés falou, tudo bem, o senhor está certo. Ele foi lá, chamou 70 homens experientes, treinou aqueles homens, deu ordem, discipulou, pôs a mão na cabeça daquele homem, sabe, daquele homem, passou a unção que ele tinha. É isso que o pastor tem que fazer, passar o conhecimento, a unção, passar a experiência dele para seus obreiros. É isso. E dividir tarefa, descentralizar a igreja dele. Para que o pastor, quando for tirar 30 dias de férias com a sua família, que é mais que direito, a igreja não sente falta, a igreja não fica vazia. Então, quando o pastor não é centralizador, a igreja transcorre normalmente. Porque morre alguém, é o pastor. Que festa de 15 anos é o pastor. Vai batizar uma pessoa, é o pastor. Não. Treina seus líderes para batizar as pessoas e discipular essas pessoas. E divide tarefa. Então, o grave dos pastores é centralizar a igreja só nele. Igreja que eu dirijo,
que eu vou dirigir em breve, se Deus quiser. Eu vou trabalhar com liderança, vou formar liderança e vou distribuir tarefa. Distribuir tarefa. Entendeu? Por quê? Pastor não é dono de igreja, em primeiro lugar. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Deus manda eu voltar para o Brasil, ou me manda para a Alemanha, ou então me manda para a Bélgica, né? Onde eu vou agora na Bélgica, eu estou indo na Alemanha, eu vou estar indo na Irlanda. Estou lá, meu amigo querido pastor Braz, estou chegando aí na Irlanda. Você entendeu? Então a gente não sabe. Então você pega o dízimo dos irmãos e investe nos próprios irmãos. Se o pastor não é formado em teologia, que ele não é obrigado a ser, ou ele se formou, mas não sabe ensinar, porque uma coisa é você pregar, outra coisa é você ensinar. São chamados diferentes. Então, para ensinar tem que ter detalhes. Então, por exemplo, eu como sou professor de teologia, eu mesmo vou dar curso de teologia para os meus líderes. Vou formar liderança. O pastor abre uma igreja, ele fica preocupado em pôr gente dentro da igreja. Pôr gente dentro da igreja. Lotar a igreja de gente. Não. Você tem que pegar as pessoas que estão ali contigo e treinar essas pessoas. Tem que treinar essas pessoas para que elas possam gerar outras vidas. Você tem que ensinar pessoas a ganharem pessoas. Formar discípulos. Jesus nunca mandou ninguém formar crente. Formar crente dá muito trabalho. Você tem que formar liderança. Então o pastor, ele tem que ser um bom administrador. Ele tem que pegar o dízimo dos irmãos e pensar o que ele vai fazer. Investir em estudo bíblico, conhecimento da palavra. Igreja que não tem estudo bíblico, curso de teologia, nem escola dominical, é uma igreja falida. É uma igreja falida. Porque o maior inimigo da igreja não é o diabo, é a falta de conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo perece, sofre, é destruído por falta de conhecimento. Então, queridos, o pastor tem que investir em estudo bíblico. Se Deus me der uma igreja aqui na Europa, eu não vou me preocupar em botar gente dentro da igreja. Eu vou pegar os que estão comigo, seja 5, 6, 7, não importa. Se for 5 pessoas, tá ótimo. Eu vou treinar esses 5 homens, ou 3 homens, 2 mulheres, não sei. Vamos supor 3 famílias, 3 casais, 6 pessoas, 3 homens e 3 mulheres. Eu vou pegar esses 3 casais e vou treiná-los. Vou ficar ali 5, 6, 7 meses treinando eles, ensinando a Bíblia, dando treinamento, estudo bíblico, curso de teologia, ensinando eles tudo sobre a palavra de Deus. Para daqui a 6 meses a gente sair no campo para ganhar alma. Aí quando ganhar, já tem quem cuida. Entendeu? Já tem quem cuida. Porque não adianta lotar a igreja de pessoas. Você pega lá Atos capítulo 6, uma coisa fundamental que tem que ter na igreja, obra social. A igreja crescia disparadamente em Atos capítulo 6, mas no primeiro versículo você vê que Pedro, ele vê que está tendo uma confusão dentro da igreja por causa das viúvas, dos gregos, que não estava sendo cuidada. Então Pedro vai e levanta 7 homens de boa reputação, cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Sabe para quê? Só para distribuir cesta básica. Você vê que Pedro falou assim, é um importante negócio isso. Ou seja, isso é algo importante que faz parte do crescimento da igreja. Assistência social, distribuição de alimento na igreja é um importante negócio. Não é só o lado espiritual, é o lado material que tem que funcionar. Atos capítulo 6. Então o pastor, ele tem que administrar a igreja nesse contexto. Aí funciona. Ele tem que descentralizar a igreja dele, não pode ser centralizador, tem que criar liderança, tem que ouvir conselho dos membros, dos obreiros. Claro que o pastor não vai ficar perguntando, gente, o que eu faço? Não, mas o pastor tem que ter uma reunião de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, com os seus obreiros. Gente, aonde que eu estou errando? Que às vezes nós pastores, a gente erra tentando acertar.
gente erra, a gente comete erro. Moisés cometeu um erro gravíssimo e foi alertado, instruído pelo seu sogro. E olha que Deus falava com Moisés cara a cara. Então, queridos, primeira coisa, o pastor tem que ser um bom administrador. Bom administrador. Certo? Pegar o dízimo e investir nas próprias pessoas. Porque as pessoas sendo investidas, elas vão produzir mais para a igreja. Não pode haver necessitado no seio da igreja. Membro, não estou falando crente andorinha, que um dia vai na sua igreja e outro dia vem na minha. Membro, crente membrado na igreja, que não falta culto. Tá? É esse que eu estou falando. Não estou falando de espertalhões, porque tem muito membro aí que é 7-1 também. Malandro, é malandro. Entendeu? E com Jesus Cristo e com o apóstolo Paulo não tinha malandragem não. Paulo falou que quem não trabalha também não come. Tem essa não. Então, você está achando que pastor e igreja é Madre Teresa de Calcutá? Não é não. Não é não. Então, o pastor ele tem que fazer isso. Investir em liderança. Pegar o dízimo dos irmãos e reverter para que os irmãos possam receber benefício. A igreja funciona assim. É assim que funciona a igreja. Tá? E ouvir os irmãos, fazer reunião, ser transparente em tudo. Outra coisa, o pastor, é direito do pastor ter o seu salário. Tá? A igreja tem que cuidar do pastor. O pastor tem que ter o seu salário, o pastor tem que ter um plano de saúde, o pastor tem que ter gasolina no carro dele para visitar os irmãos. Estou falando de pastor. Estou falando pastor de gravatinha, não. Pastor. Eu estou falando de pastor. Sabe? Ele tem que ter telefone para ligar. A igreja tem que pôr crédito no telefone dele ou pagar um negócio aí, né? Para ele ter como ligar. O pastor tem que ser cuidado. O pastor tem que ter semana para ele e para sua família. O pastor tem que ter férias. Aí no Brasil tem carteira assinada, aqui não existe isso. Aqui na Europa não existe isso. Mas aí no Brasil tem carteira assinada, o pastor tem que ter sua carteira assinada, ele tem que ter INSS. Entendeu? Eu, quando pastoreava em Belo Horizonte, minha carteira era assinada. Eu machuquei minha perna, eu fiquei 2 anos encostado. Esses 2 anos eu fiquei recebendo R$2.000 todo mês do INSS. Isso eu não tenho uma carteira assinada. Você que é pastor e não sabe disso, saiba, pode assinar sua carteira como pastor. Pode, porque o que a Previdência Social quer é que você pague os encargos. Só isso. Então, sabe, o pastor tem que ter os seus cuidados, a igreja tem que cuidar. E a igreja não faz nada demais em dar o material para o pastor, já que o pastor vos dá o espiritual, ele cuida de vocês. O pastor é um ganhador de vida, restaurador de família. Quantos casamentos são restaurados? Quantos filhos são tirados das drogas? Quão trabalho sublime que o pastor faz. Então o pastor tem os seus direitos. Tem os seus direitos. O pastor tem 3 funções dentro do evangelho. 3. O pastor é rei, sacerdote e profeta. Sabia disso? O pastor é rei, sacerdote e profeta. Ele tem 3 funções. Ele é rei por quê? Porque ele é o pastor da igreja. Entendeu? A última palavra ali é dele, abaixo de Deus. Então ele é o rei da igreja. Não para reinar soberanamente, mas para criar projetos, leis, né? Leis internas, regimento interno, para poder administrar a igreja. Por isso que ele é o rei ali. E ele é sacerdote por quê? Porque ele leva a queixa do povo para Deus. O sacerdote faz isso. Ele pega a queixa do povo e leva para Deus. E por que ele é profeta? Porque ele traz o recado de Deus para o povo. Ele faz as 3 funções. Ele reina, que é administrar. Ele leva a queixa do povo para Deus como um bom sacerdote. Que o sacerdote é o único no Velho Testamento que entrava no Santo dos Santos. Hoje não mais. Mas o pastor, ele é o que é o responsável pela igreja
ele é um sacerdote, ele leva a queixa do povo para Deus, e ele é um profeta, porque ele pega o recado de Deus e entrega para o povo. O que Paulo diz em Coríntios 14? Procurai com zelo todos os dons, principalmente o de profetizar, que tem o dom de profecia, que é o que diz, porquanto eu te digo, dom de profecia é uma coisa. Agora, o dom de profetizar é o que prega a palavra de Deus. Todo aquele que abre a Bíblia e prega é o profeta. Por isso que não se entrega a profecia na hora que está se pregando, porque o profeta, ele é maior de todos os dons. Então, queridos, é isso aí. Tem que estudar também sobre os dons, para saber discernir essas coisas. Então, amados, o pastor tem os seus direitos e também tem os seus deveres. Uma boa administração, reunião com os membros, sabe? É isso aí. Criar projetos, estratégia de evangelismo, distribuição de cesta básica, não deixar nenhum necessitado da sua igreja, né, em falta, não deixar nenhum membro da igreja necessitado, que digo, em falta. Primeiro cuidar dali da igreja. Cuidou da igreja? Aí o que sobrou, cuida dos de fora. Porque ele é pastor daquela igreja. Daquela igreja. O pastor tem que visitar. A visita do pastor é importante. É muito importante para o membro. Você vê que quando está doente, um membro, né, está doente, vai lá o parente, vai o irmão, vai a tia, mas quando o pastor chega, parece que a pessoa até cura, até fica curada. Porque a presença do pastor significa muito para a ovelha. Então os pastores têm que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Entendeu? Tem que ter. Por isso que quando a sua igreja crescer, meu irmão, não trabalhe fora. Não trabalhe fora. A igreja tem que te sustentar. Porque o pastor não pode trabalhar fora. No início, eu sei que é difícil, mas você tem que acreditar no seu chamado. A igreja tem que te sustentar. Se não tiver uma casa própria, a igreja tem que pagar seu aluguel, a igreja tem que fazer compra para o pastor, tem que pagar água, pagar luz, entendeu? Tudo no justo. Não é aquela coisa injusta, não, que os filhos do pastor estudam no melhor colégio e os irmãozinhos não estão nem aí. Não, é uma coisa equilibrada. É o justo, a coisa justa. Porque o pastor, ele tem que visitar. O pastor que não visita, ele perde membro. Perde. Então tá aí, ó, essa palavra para vocês, tá bom? Não vou falar muito não, que aqui fala constipado, aqui em Portugal, resfriado. Eu peguei uma gripe, mas já tô ficando bom. Que Deus abençoe vocês, tá? Então saiba disso, né? A igreja não pode estar andando na mão de Deus. Tem que estar caminhando para o alvo, seguindo para o alvo. Que Deus abençoe a todos. Tá? Eu sou o pastor Aires, autor do hino Ezequiel. Ezequiel, meu servo. Tocou muito no Rio de Janeiro aí. Ó, que Deus abençoe a vida de vocês. Todos que estão assistindo, aqueles que vão assistir. Que Deus abençoe poderosamente no nome de Jesus. Saudade dos meus filhos que estão aí, né? Dos netos. Enfim, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pastores, amigos. Que Deus abençoe vocês poderosamente, no nome de Jesus. Se fizer uma rampa para cadeira de roda, para cadeirante aí na sua igreja, faz com tristeza. Não celebra, faz festa não, faz com tristeza. Faz só para cumprir a ordem da prefeitura, tá? Ó, tô fazendo para cumprir a ordem da prefeitura, mas em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, viu? Fica na paz. Um grande abraço. Pastor Aires Picalho, aqui de Lisboa, Portugal. Deixa eu ver que horas tem. 3h22. Misericórdia. Pai do Senhor. Tchau.